Tá. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos na quinta-feira da quarta semana da Quaresma, Semana da Alegria, como falamos no início. E estamos no sexto dia da nossa novena em louvor ao glorioso São José. Ouvimos aqui uma palavra de Deus que nos mostra como é importante, desde o Antigo Testamento, os homens de Deus. Como a missão deles não atrapalha, não tira a glória de Deus, nem tira, no caso do Novo Testamento, o senhorio, a centralidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo contrário, quem dá testemunho de Jesus, como João Batista, no Antigo Testamento, quem dá testemunho de Deus, como Moisés, esses homens, e depois, claro, também as mulheres de Deus, não é? São provas de que Deus quer a colaboração humana, que os santos precisam ser invocados como nossos intercessores e também que eles têm que ser imitados como nossos exemplos, como nossos modelos, porque eles conseguiram viver uma vida de santidade, eles conseguiram agradar a Deus, sendo pecadores limitados como nós, eles conseguiram. Dizia um grande santo, o fundador da ordem do nosso querido Santo Padre Papa Francisco, dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola, era um grande pecador, um soldado, uma vez ferido na perna, ficou no hospital e pediu às freiras: irmãs, eu quero um livro de romance, ou então um livro das histórias de guerra, dos cavaleiros que lutam. Eu quero, para passar o tempo, eu quero uma leitura, um livro de leitura. As irmãs dizem: nós não temos esses livros de romance nem de vaidades, de lutas, de guerras. Um livro que nós temos aqui são o livro das histórias dos santos. Você quer? Não tem outra coisa, né, irmã? Então, começou a ler a vida dos santos, Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Quando ele viu aquelas histórias, ele então começou a ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus e chegou a essa convicção. Ele disse: se eles que eram pecadores como eu, ou até alguns piores do que eu, conseguirem se tornar grandes santos, por que eu não posso? Se eles conseguiram, por que eu não posso conseguir? O mesmo Deus que eles serviram é o Deus que eu posso servir. O mesmo Deus que os perdoou quer me perdoar. Então se tornou um grande santo, fundou uma ordem, se tornou um grande exército de Deus, grandes santos. Inclusive o nosso querido Papa Francisco beberam e bebem, muitos outros ainda, deste carisma tão bonito, tudo para a maior glória de Deus, né? Este é o lema dos jesuítas. Mas veja, a pessoa que olha para um santo e vê nele um modelo, não só um intercessor. Muitos de nós estamos aqui e devemos sim estar aqui, e ele não tem nenhum problema de ser nosso intercessor junto a Deus. Quem precisa de uma graça? E é muito importante que a gente peça a ajuda de São José, mas não esqueça que a gente pode só pedir as graças ao santo, pedir só que ele advogue por nós, mas que ele também está nos pedindo uma coisa, uma grande graça, que a gente tente o máximo que a gente puder, com a graça de Deus, imitar a vida dele, servir a Deus, obedecer a Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo como ele foi. Então uma novena não é só para a gente alcançar as graças temporais, mas também a graça das graças é da conversão. Como vai ser maravilhoso se a gente realmente ouvir nesses dias tanto a palavra de Deus, reacender a chama da fé, da esperança. Agora eu vou me dedicar mais a Deus, vou ser mais um homem e uma mulher de oração, eu vou ser agora uma pessoa mais fiel, eu quero me consagrar numa comunidade, eu não quero apenas aquela vida católica só de tradição, de vez em quando no domingo ir à missa, de vez em uma vez por ano me confessar. Eu quero mais de Deus,
eu quero consertar a minha vida, eu quero levar a minha família para Deus, eu quero criar meus filhos, se não conseguir meus filhos, meus netos agora, né? Minha família eu quero levar toda para a igreja, quero levar para Deus. Olha, gente, tantas pessoas católicas que vivem aí de qualquer jeito, aí de repente passa por uma dificuldade, alguém chama, vai lá numa dessas igrejas protestantes, faz aquela lavagem cerebral, se empolga, aí agora diz, eu era um católico idólatra. Que mentira, você não sabe nem o que é idolatria. Eu tinha cheio de bocado de imagem. Por que não rezava? Por que não ia na igreja? Tinha uma fé de tradição. Aí agora diz, eu era católico idólatra, agora eu sou um adorador de Jesus. Aí começa a botar na cabeça e leva toda a sua família. Quem já viu uma história dessa? E por que você não consegue? Por que você não consegue? Por que você não traz sua família para a igreja católica? Será que aqui não é o Deus verdadeiro? Não é mudar de religião, é mudar de vida. É você acreditar que você tem que começar a servir a Deus com seriedade. Ter uma experiência viva de Jesus. Isso é o que São José quer nos ensinar, não é? Nós vimos como os santos são importantes. Na primeira leitura, no livro do Êxodo, capítulo 32, nós vemos um povo que realmente, desde o começo, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Eles viam lá no Egito, a vaca era sagrada, adoravam-se de tudo no Egito, o sol, a lua, as estrelas, até besouro, caravela. Sabe aqueles caravelos? Eles adoram. Ainda hoje tem umas imagens. Gato era adorado, os olhos de gato, não é? Então, coruja, todos eles adoravam. Aí o povo, Moisés está lá rezando diante de Deus, escutando a Deus, recebendo de Deus as tábuas da aliança, e o povo lá embaixo da montanha, 40 dias, fazendo a quaresma, aí não vigia, não ora, aí começa a dizer, esse Moisés não vai voltar não, esse Moisés é um doido, é um tolo, vamos fazer um Deus para nós, que a gente vai dizer assim, esse Deus sim foi quem nos libertou do Egito. Aí constrói o quê? Não faz uma imagem de um anjo, de um santo. Isso não é idolatria. O próprio Deus mandou fazer dois querubins para colocar sobre as arcas, sobre a arca da aliança, né? Então Deus não proíbe a confecção de imagens de anjos e santos, não para adorar, mas para mostrar sua presença gloriosa. O que Deus proíbe é a imagem de ídolo, de falso Deus. E o povo é tão perverso que faz a imagem de quê? De um touro, né? Faz a imagem do touro e começa a se ajoelhar dentro daquilo. Quando a gente perde a fé verdadeira em Deus, quando a gente esquece esses homens de Deus que nos indicam a verdadeira fé, o amor a Deus, a gente cai em tanta tolice. Eu sempre digo isso, olha, professor universitário, você pode ver muitos, né? Claro, tem muita gente séria, mas tem muita gente que se acha muito culto, tem pós-graduação, acha, aí como é bonito você ser contra Deus, contra a igreja católica, aí fica aquele discurso contra, mas aí você vê, ele está com cristal, não acredita em Jesus, tantos santos, não acredita que Deus transforma tantas vidas, como a gente vê nesses 2000 anos, mas acredita na energia de um cristal. Vou usar esse cristal porque é a minha cor, ele atrai uma energia. A pessoa vai ficando doida, tola, e não pensa. Ela prefere acreditar numa pedra. Como é que uma pedra vai te proteger, criatura? Bata-se na cabeça e diz, ô Senhor, dá-me juízo, velho. A pessoa vai ficando tola. Vai adorar vaca, vai adorar boi, adorar bezerro, por causa de adorar a Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa pensa que é inteligente, que está na moda. Rezar não, vai fazer meditação. Para quê? Para nada.
para ter a mente vazia. Pensar bobagem. Tem que fazer já é a tua, criatura, olha na tua vida. Na boca fala que o coração está achando, a pessoa, você fica conversando com a pessoa, não sai nada que preste, é só tolice. Já está vazio, não é mais vazio do que isso. Desculpe. A pessoa fica tola e não percebe. Vai embrutecendo, acredita em tudo. O Jornal Nacional falou, a pessoa saiu na televisão, na internet, eu descobri isso agora. Não sabe nem quem está por trás daquela informação, nem questiona. Agora, se a Bíblia falar, que é a Bíblia? Escrito por homens. Veja, dois pesos, duas medidas. Vai falar da Igreja Católica, só fala da Inquisição, das Cruzadas. Eu já vi a história, eu queria apresentar São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Já ouviu falar, criatura? Conhece? Conhece São Francisco de Assis? Veja, que tem que ver. Só vê o que quer. Agora, quando acontece qualquer escândalo, aí bota nos jornais, aí bota para justificar. Quem vive uma vida errada, gente, não suporta quem está na luz. E mostra o erro do outro para justificar seus próprios erros. Não estou dizendo que não existe erro e pecado dentro da Igreja Católica. Não é isso que eu quero dizer. Não. Mas a gente tem que ter sabedoria. Quando a gente perde a fé, a gente vai ficando uma pessoa tola, fútil, vazia, e ainda com aquele orgulho besta e tolo. Igual uma bexiga, né? Fica tão bonito quando você enche. Parece que é uma coisa tão preciosa. Chega com um espinho desse tamanho e toque nela para ver o que acontece. Estourou, não tem nada. Vê um pedaço a bola quando estoura, como fica feia. Aquilo que parecia tão bonito só é ar, vazio, só aparência, só a capa, só a embalagem. Por isso precisamos ser como Moisés. Moisés vai rezar, chega, vê aquela cena, o povo ajoelhado diante de um bezerro. Moisés fica indignado, quebra aquele bezerro, faz o povo, derrete aquele ouro todo em água, dissolve em água, dá para o povo beber. Então vocês vão beber agora, para vocês verem que é isso que vocês estavam confiando tanto. Olha aqui, ó, beba. Está vendo? Olha, não é nada. Aí volta para diante de Deus, e Deus diz para ele, Deus ama quem mesmo diante de um povo difícil, mas prefere pedir a Deus a graça da conversão. E nunca desistir, por exemplo, da sua família, mesmo que tenha tantas dificuldades na sua família. Deus testa Moisés dizendo assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, mas de você eu vou fazer uma grande nação. O que é que Moisés diz? Senhor, por que se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito? Não permita, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas, exterminá-lo da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do povo. Lembra-te dos teus servos, eram os santos do passado, do Antigo Testamento, Abraão, Isaac. Lembra, hoje a gente diria, lembra de Nossa Senhora, de São José, de São Francisco, de Madre Teresa de Calcutá, todos esses santos, pessoas tão extraordinárias, Senhor. Lembra-te deles, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E diz: e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Diga ao seu irmão: não desista da sua família, mas peça a São José para ser como Moisés, um intercessor da sua família. E São José sente prazer, porque às vezes a gente tem a tentação: vou desistir da minha casa, do meu casamento, agora eu partir para outra.
Tem gente que pensa que é só se separar, né? Separar e casar de novo, arranjar outra pessoa, vai ser tudo maravilhoso. Primeiro, lembre, um casamento, quando há uma separação, não é um só que erra. Quando um quer, dois não brigam. Você só vai mudar de problema, só vai mudar de endereço. Talvez vai encontrar um pior, porque pelo menos esse que você está casado na igreja é um bicho bruto mesmo. Mas tem a graça de Deus, que é casado na igreja. Tem a misericórdia, você pode comungar. Agora você ficar com o outro, nem a graça de Deus, nem a comunhão você vai ter. Como é que você vai aguentar um casamento sem nem comungar? Ou comungando no pior em pecado? Se está difícil com a graça de Deus, imagine sem a graça de Deus. Não tem felicidade para nós. Por isso, não desista. Peça a ajuda desses homens de Deus. Por que é que Deus desistiu de destruir o povo dele? Por quê? Porque Moisés intercedeu. Não é? Agora, se Moisés, que é considerado o homem mais manso do mundo, se Moisés conseguiu a salvação do seu povo, que Deus desistisse do mal que tinha já determinado fazer. Agora imagine São José. Moisés é considerado o mais manso do mundo, mas sabe o que Moisés fez lá? A Bíblia não esconde o erro de Moisés, não. Mostra o pecado de Moisés. O que foi que Moisés fez? Pegou um egípcio que estava oprimindo um pouco o seu irmão hebreu, com as próprias mãos o matou e enterrou. O homem mais manso do mundo matou um. Agora eu quero que você mostre na Bíblia, mostre no Evangelho, onde mostra um pecado. Mostra o pecado de Moisés. Agora mostra o pecado de São José. Eu dou um doce se você encontrar um pecado de São José. Se Moisés, que viveu tantos anos antes de Jesus, conseguiu de Deus o perdão para o seu povo, imagine São José, que segurou. Moisés teve a graça de ver Deus face a face. Esse aqui segurou Jesus, alimentou Jesus, foi o primeiro a tocar Jesus depois de Nossa Senhora quando ele nasceu, o protegeu com a própria vida, cuidou 30 anos de Jesus, o deixou prontinho para que ele fosse o nosso Salvador. Como é que Deus não vai atender? Se atendeu Moisés, como é que Deus não vai atender um pedido de São José? Diga para o seu irmão, cria juízo, criatura, aprenda as coisas. Se Moisés conseguiu, imagine São José. Um pedido, você tem que entender isso. Eu queria que você entendesse isso, por favor. Um pedido de São José é como uma ordem para Deus. São José não negou nada a Deus Pai. São José daria 1000 vezes a vida dele por Jesus. São José nunca procurou sua glória. Um dia, João Batista, que depois Jesus vai falar no Evangelho, que deu testemunho também dele, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. São José nem precisou dizer isso, porque a vida dele foi essa: diminuir para Jesus crescer. São José nunca procurou sua glória, nunca procurou nem ofuscar a pessoa de Nossa Senhora. Viveu há 2000 anos, onde era uma sociedade extremamente machista, a mulher não valia nada. São José nunca abafou a pessoa. O Evangelho fala várias vezes as palavras de Nossa Senhora, mas não fala uma única palavra. São José não disse uma palavra. Quando Jesus foi perdido no templo, passou 3 dias longe dos seus pais, quem é que devia chegar e falando? Na frente dos doutores, quem é que devia, há 2000 anos atrás, quem é que devia falar? Era São José ou Nossa Senhora? Sinceramente, quem era? Claro que era São José. É o pai, gente. O pai vai dizer: menino, você fez isso, olha a sua mãe como está. São José fica em silêncio.
E Nossa Senhora, meu filho, eis que eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. São José em silêncio. São José não abafou nunca nem a imagem de Jesus, nem o nome da sua mulher. Veja que humildade, que grandeza esse homem. A esse Deus não nega nada. Uma das maiores alegrias quando a gente lê o livro de Santa Teresa, principalmente o livro da vida, que é o testemunho dela, é quando ela descobriu toda essa grandeza de São José. Santa Teresa dizia: eu não entendo as pessoas católicas, porque elas não descobrem São José. Tudo que eu quero, ela dizia, tudo que eu quero, que eu mais preciso, eu corro direto a São José. Muitos não fazem isso e muitos perdem. Por isso, olhando para o Evangelho, olhando para a primeira leitura, para a figura desses dois homens extraordinários, como Moisés e João Batista, o maior do Antigo Testamento e o maior do Novo Testamento, eu quero apresentar o maior de todos eles, porque Jesus disse sobre João Batista: dos nascidos de mulher nenhum é maior que João Batista, mas no reino dos céus o menor será maior que ele. Está assim no Evangelho, vamos lá. Quem é menor do que São José? Não tem nenhum. Mostrem quem é menor que São José. Não tem nenhum no Evangelho. Por isso que ele é o maior. Ele é o maior para Deus, porque quem se humilhar, Deus vai exaltar, e o menor se transformará o maior para Deus. Por isso o convite: você precisa realmente de um milagre? Quem precisa? De todo o coração. Você precisa mesmo de um milagre? Peça a São José, não perca tempo não, confie. Se Deus ouviu e ficou tão feliz com o pedido de Moisés, mesmo sofrendo, preferiu que Deus levasse, se fosse para destruir o seu povo, um povo ruim, um povo ingrato e pecador, que ele preferia que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. Se Deus se comoveu diante dessa força e desse amor de Moisés pelo seu povo e salvou aquele povo, Deus vai se comover muito mais por um pedido de São José. Por isso diga: São José, salva a minha família. Como Moisés foi diante de Deus e intercedeu por aquele povo que era culpado, que Deus desejava exterminar. E como Moisés conseguiu a salvação daquele povo, consegue a salvação da minha casa, da Santa Igreja. Concede essa graça, mas também concede a graça de eu poder lhe imitar, São José. Eu sou tão diferente do Senhor, eu estou tão longe da sua santidade, da sua humildade, da sua fé, do seu escondimento, do seu amor a Jesus e a Nossa Senhora. Mas isso não me desespera, pelo contrário, eu tenho certeza que o Senhor também me ajudará a tentar limitar, a crescer na minha fé, na humildade, na confiança em Deus e na luta pela salvação da minha família, de todos aqueles que Deus me confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.